Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Franco Rangel, professor de informática para concursos públicos da escola de concursos. Nós estamos aqui para comentar a respeito da prova de soldado da Polícia Militar de Segunda Classe aqui do estado de São Paulo, que teve agora no último dia 5 de fevereiro, tendo em vista que já vai sair o outro edital antes do final do primeiro semestre de 2017. Tá? Então, continue no estudo, continue na luta. Galera, antes de continuar, né, meus dados: WhatsApp 981 124 3496, DDD 13, meu e-mail franklin_professor@hotmail.com. E lógico, tem nosso site, né, necoconcurso.com.br, tem no Facebook, né, também a nossa fanpage, Necoconcurso, com informações a respeito de concursos aqui do estado e da nossa região, que é da Baixada Santista. Perfeito, galera? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E peço para vocês, gostando dos comentários dos vídeos, dá um joinha no final, dá uma curtida na página para dar uma força aí aqui para a nossa instituição. Eu estarei no momento só comentando a parte de informática. Foram 5 perguntas, lembrando todas as perguntas de informática para concurso público da Polícia Militar. Os caras cobrem bastante, lógico, e não tanto conhecimento técnico. Perfeito? Vamos começar? Primeiro, em relação ao Windows 7 e sua configuração original, assinale a alternativa que indica funções que podem ser realizadas usando apenas recursos do aplicativo Windows Explorer. Tá? O Windows Explorer ele é um gerenciador de pastas, subpastas e arquivos. Ele é um gerenciador e administrador destes. Okay? Então, quando ele fala em sua configuração geral, cenário alternativo que indica funções que podem ser realizadas, galera, ele só inicia passos, subpassos e arquivos. Das alternativas que nós trabalhamos, vamos ver uma por uma. Letra A, tá? Navegar na internet. Muitas vezes o candidato confunde o Windows Explorer com o Internet Explorer. Internet Explorer ele seria um browser, um navegador de internet, não tem nada a ver com o Windows Explorer. Ligar, desligar o computador, alternativa D, é o botão iniciar. Editar texto simples, sem recursos de formatação, poderia falar que tem vários editores de texto. Bloco de notas, tá? Mais simples. Agora, referente à pergunta, gerenciador de arquivos, pastas e subpastas, você vai gerenciar e administrar, ele pode pagar e renomear arquivos e pastas. Alternativa correta, bravo. Tá? Fácil, questão dada. Partiu para a próxima. O usuário selecionou uma frase de um texto editado no Microsoft Word 2010 e sua configuração padrão. Essa frase tinha palavras com formatações em negrito e sublinhadas, sinal de alternativa correta. Pessoal, quase todo concurso de soldado, a Unesp sempre coloca uma pergunta referente as teclas de atalho Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+V. Ctrl+C copia e cola. Ctrl+X recorta e cola. Move e cola. Tá? Então Ctrl+C ele faz uma cópia de um arquivo, de um documento, de um objeto e coloca só cópia em um destino. Ctrl+X ele retira um documento de um local e põe, Ctrl+V ele põe no destino. Toda a prova do soldado ele faz alguma coisa referente a essas teclas de atalho. Ele só muda a historinha para tentar confundir o usuário. Tá? Muitas vezes o texto é confuso, alternativas, mas vamos trabalhar uma por uma e vou mostrar aqui algumas dicas. Vamos ver? Por exemplo, alternativa A. Ao pressionar nas teclas de atalho Ctrl+C, a frase selecionada será eliminada do documento. Opa! Ao pressionar nas teclas de atalho, a frase selecionada será eliminada. Cara, pressionou Ctrl+C, ele vai fazer uma cópia da frase selecionada e não eliminá-la. Então, o que deixa a alternativa A errada é justamente esse trecho. Tá? Coloquei até um risquinho vermelho aqui em cima para tentar ajudar a visualização. Perfeito? Já sei que a alternativa A não me ajuda.
Alternativa B. Se o usuário pressionar as teclas Ctrl X, eliminará a frase selecionada do documento. Legal, porque ele retira essa frase. Até aqui, até essa parte, correto. Ele eliminará a frase selecionada do documento. Legal. Ó, só que aqui já começa a azedar o pé do frango. E não conseguirá colocá-la usando as teclas Ctrl V. Essa é a parte errada, tá, gente? Da questão. Ó, se o usuário pressionar Ctrl X, eliminará a frase selecionada do documento. Perfeito. E não conseguirá colocá-la usando as teclas Ctrl V, pois a frase não terá sido copiada para a área de transferência. É lógico, deu Ctrl X, ele vai para a área de transferência, e Ctrl V vai pôr em outro lugar, vai pôr no destino. Ctrl C vai para a área de transferência, e Ctrl V vai colar a cópia em outro lugar. Tá ok? Alternativa B, bravo, está errada. Que deixa ela errada essa parte aqui marcada, tá? Não conseguirá colocá-la, colá-la. Alternativa C, Charlie. Vamos ver o que tem lá nela. Pressionando as teclas Ctrl C, a frase será eliminada do documento. Cara, Ctrl C ele copia, ele não elimina, ele não retira a frase do documento, já está errado. Já azedou o pé do frango aqui no começo, tá? Então, a C já está completamente errada. Tá, gente? Partiu para Delta. Se o usuário selecionar a tecla Delete, a frase será eliminada do documento. Ótimo, perfeito, corretamente até aqui. Mas poderá ser colada novamente em outra parte do documento. Gente, o cara marcou o texto do Delta, eliminou, tá? Não tem como colá-la. No máximo que teria como fazer é refazer a ação apertando Ctrl Z, tá? Mas mesmo assim não estaria colando, tá? Ele estaria refazendo uma ação. Agora, deletei, né? Já acabou a frase. E se eu der Ctrl Z, ele vai refazer a ação. Ele vai voltar como estava antigamente. Ele não vai colar nada. Tá ok, gente? Alternativa dela está completamente errada. Alternativa E. Se o usuário pressionar a tecla Ctrl X, eliminará a frase do documento. Tá? Por quê? Ctrl X ele retira a frase, tá? Ele recorta. E poderá usar as teclas Ctrl V para colá-la em outro ponto do documento. Perfeito. Mantendo todas as formatações que estavam aplicadas. Ctrl V ele pode colar em outro ponto do documento ou até mesmo no mesmo ponto. Tá? Daí nada impede. Mas Ctrl X ele elimina, recorta de documento. Ctrl V ele repõe. Alternativa correta, letra E, eco, perfeitinho. Tá? Partiu para a próxima. Galera, toda a prova da Polícia Militar de Soldado, isso quando começou a ter informática aqui, Polícia Militar do Estado de São Paulo, 5 alternativas, né? Onde eles sempre pegam mais pesado, onde tem aquela sacanagem, aquela pegadinha, né? Aquela pergunta mais maliciosa, foi sempre em Excel. Porque mistura informática com raciocínio lógico e matemática e acaba atrapalhando muito aí o candidato que pega no calo, calcanhar de Aquiles do candidato. Vamos ver essa aqui friamente. Observe a planilha a seguir, criada no Excel 2010, em sua configuração original. Assinale a alternativa que indica quantas colunas estão com algum tipo de filtro aplicado. Cara, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Pessoal, não manjo nada de informática, tá? Mas eu tenho 5 colunas, né? Ele fala quantas colunas estão com algum tipo de filtro aplicado. Ia ser muito óbvio ser a alternativa delta, tá? Eu tenho um filtro aplicado na coluna E. Como que eu sei, ó? Setinha e tem uma tacinha desenhada aqui. Essa taça indica, né, que a única coluna que está com filtro aplicado é essa aqui da idade, tá? E as outras colunas fazem parte, né? São
suprimentos desse filtro, são opções desse filtro, tá? A única que está com filtro aplicado é essa daqui. As outras 4 não estão com filtro aplicado, tá? No momento que ele fala que estão com algum tipo de filtro aplicado, aqui ó, assim indicando o filtro. A única que está com filtro aplicado é a coluna idade. Eu tenho 5 colunas, mas somente a coluna idade com filtro aplicado. Alternativa correta, letra C, Charlie, C de casa. Viu? Essa foi a mais maliciosa. O que matou? Esse detalhe mínimo aqui, ó, essa tacinha. Se não tivesse essa tacinha, tivesse somente a seta, seriam 5 colunas com filtro, mas nenhum deles sendo aplicado. O único que foi aplicado é esse cara daqui, tá? Partiu para a próxima. Ó, no Word 2010, sua configuração padrão, o usuário criou uma apresentação de 20 slides, mas deseja que o slide 5, sem ser excluído, tá? Sem ser excluído, não seja exibido na apresentação. Caso o slide 5 ele vai continuar fazendo parte da apresentação, ele só não vai ser excluído. Se liga nisso, tá? Interpretação de texto, algum NASP é monstro nisso. Assinale a alternativa que indica a ação correta a ser aplicada ao slide 5, para que ele não seja exibido durante a apresentação. Cara, ele vai fazer parte da apresentação, só que ele não vai aparecer, tá? Ele não vai aparecer. E ele não vai ser excluído. Então vamos trabalhar alternativa por alternativa. Galera, se ele não vai aparecer, a animação desaparecer, cai fora, né, meu? Tem nada a ver. Se não aparece, como que vai desaparecer, tá? É meu primeiro absurdo, é a alternativa A, que já caiu fora. Transição de slide, exportar. Meu, se ele não quer que apareça o slide 5 na apresentação, como que você vai cortar uma coisa que não aparece, tá? Transição com duração de 0 segundos. Ele não vai aparecer, cara. Como que ele vai ter uma transição de 0 segundos? Né? Então, nada. 0 segundos, ele só vai aparecer a tela rapidamente, né? Ou nem aparecer, só vai passar. Não existe a transição de 0 segundos, ele não faz parte da transição, não rodou essa transição, tá? Essa mudança. Galera, vamos trabalhar alternativo. Então, A é absurdo, C é absurdo, E absurdo. Eu tenho duas para quebrar a cabeça. Alternativa B e alternativa D. Plano de fundo branco. Plano de fundo branco, ó. Meu plano de fundo aqui é branco, tá? O de trás. Vocês não estão vendo aqui a exibição? Não estão vendo a apresentação do PowerPoint? Estão com um plano de fundo branco. Outro absurdo. Então, cara, vai ter o slide, só que ele não vai aparecer, vai ficar oculto, ele não vai ser excluído, tá oculto, tá? Alternativa correta, bravo. Meu, quando se oculta um slide, eu tenho duas teclas de atalho, tecla E, vai ficar uma tela branca cobrindo, né? No slide tem uma tela, minto, tem a tecla de atalho E, que é uma tela de... a tecla de atalho E seria uma tela em preto para ocultar o slide de uma forma. E a tecla de atalho C seria uma tela branca, né? Veio aparecer slide, a apresentação ficaria na tela branca. Ou então, antes de eu começar a apresentação dos 20 slides, eu clico com o botão direito em cima da miniatura slide e escolho ocultar de slide. Então, quando rodar, apertar F5 para executar as apresentações, justamente slide 5, no caso, ficaria oculto, ele não iria aparecer, ok? Ó, a última aí, não menos importante, João recebeu uma mensagem de correio eletrônico com as seguintes características. De Pedro, né? Remetente é Pedro. Para são os destinatários João e Marta. E com cópia, tá? Ó, de Pedro, que é o destinatário, para João e Marta. Ó, de Pedro, sendo remetente, para meus destinatários, João e Marta, com cópia
para Ricardo e Ana. Usando o Outlook 2010 e sua configuração padrão, ele usou um recurso para responder à mensagem que manteve apenas Pedro na lista de destinatários. Ó, João, que era um dos destinatários, recebeu esse e-mail, tá? De Pedro. Tá? E ele usou um recurso para ele responder apenas para Pedro. Então Pedro ele viria para a lista de destinatários. Então João ficaria com remetente, Pedro destinatário, só que somente Pedro. Cara, Pedro mandou, por exemplo, a pergunta para os 4 destinatários. O João respondeu, só queria que só Pedro recebesse essa resposta. Então o que ele fez? Ele respondeu somente para Pedro. Alternativa correta A. Se ele tivesse respondido para todo mundo ver, ele colocaria responder a todos. Então todos aqueles que faziam parte do e-mail veriam a resposta. Todos eles seriam destinatários, mas ele queria que somente Pedro fosse destinatário, então responder, tá? Alternativa correta, alfa. Responder a todos do grupo. Somente responder, responde somente para o remetente. Galera, espero poder ter ajudado, tirado qualquer dúvida, tá? Novamente, nosso site nepoconcurso.com.br, nosso Facebook Nepo Concursos, o WhatsApp lá da escola, e aqui meus dados, Franklin, professor@hotmail.com, WhatsApp 13981243496, meu Facebook, facebook.com, Franklin Real. Galera, deu dúvida de concurso, querem provas, querem comentar, dá um toque, né? Isso é um imenso prazer poder ajudar os atletas. E peço para vocês, dá uma curtida lá, né? No nosso vídeo se gostei, tá? E até a próxima, gente. Forte abraço a todos.